Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais este áudio da Liturgia da Palavra do dia 1º de fevereiro de 2020, sábado. Hoje a cor litúrgica será a verde. Como iniciamos um novo período, um novo mês, as intenções do apostolado de oração, que tem a ver também com o vídeo do Papa, tem como tema escutar os gritos dos migrantes. Rezemos para que o clamor dos irmãos migrantes, vítimas do tráfico criminoso, seja escutado e considerado. Então vamos rezar nessa intenção, né? Acredito que o termo também não seria só migrantes, mas seriam imigrantes. Porque aqui no Brasil, na língua portuguesa, migrantes é assim, atualizando, que aqui o canal também é cultura. Migrantes, aqui no contexto brasileiro, são pessoas, por exemplo, que saem do Nordeste e vão trabalhar no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo. São pessoas do mesmo país que migram para outros estados. Considero que o tema desse mês seja os imigrantes. Então, são pessoas refugiadas que saem da Síria, por exemplo, e vão buscar refúgio no Brasil, na França, na Alemanha. Aí são pessoas de outros países buscando refúgio em outros locais, né? E muitas vezes essas pessoas imigrantes caem nas mãos de pessoas mal intencionadas, colocam todo mundo dentro de navios, nos porões, não sei se o termo, pelo menos ali, as pessoas que fazem a travessia do México para os Estados Unidos, tem os tais dos coiotes, que são intermediários e colocam em perigo esses imigrantes, né? Então, acredito que o contexto seja os imigrantes que caem nas mãos desses, entre aspas, coiotes, né, para serem levados, por exemplo, para os Estados Unidos ou qualquer outro país da Europa. Né? Geralmente são traficantes mesmo, é o tráfico humano. E ainda colocam as pessoas em situação de trabalho escravo. Aí eu já falo no contexto brasileiro, colombianos, bolivianos que ficam em fabriquetas de costura, muitas vezes produzem roupas para grandes marcas de lojas de departamento e marcas de roupa, mas se utilizam de trabalho escravo. Né? Então a gente tem que estar atento também pelo material que a gente compra e pelas marcas que a gente, entre aspas, defende aí no mercado. Né? Muitas vezes a gente também vê empresas aí de brinquedos que se utilizam de trabalho escravo na China. Né? Teve uma vez uma notícia muito cheia das polêmicas mesmo, que um menino comprou um brinquedo e dentro tinha um bilhete dizendo: socorro, sou escravo, trabalho como escravo. Então, isso foi lá nos Estados Unidos, mas a criança viu, aí foi descoberto que a empresa se utilizava de trabalho escravo na China. Infelizmente isso acontece, tá? Outra coisa que eu estava comentando com os colegas aqui, e que as pessoas estão tão acostumadas a pedir, por exemplo, pelo aplicativo, por exemplo, comida, e não é só uma marca não de comida, tem vários, né? Não vou citar os nomes das empresas, mas procure saber as condições de trabalho que essas pessoas se colocam diante da solicitação do tal aplicativo. São pessoas que fazem entregas, às vezes, por 12 horas seguidas, 16 horas seguidas de trabalho. Então é preciso a gente estar tendo consciência do que a gente está fazendo, solicitando, se isso está visando o bem de alguém ou se está prejudicando, forçando uma pessoa a fazer uma espécie de trabalho escravo também a partir do uso desses aplicativos. Alguns aplicativos promovem um encontro de pessoas a partir dos seus produtos, que deveria ser o conceito mais ético, digamos assim. Mas a gente tem que estar verificando outras situações que podem não estar se utilizando da ética e apenas o benefício da empresa, do aplicativo, visando o lucro da empresa. Pronto, falei.
Bem, dados os informes e o pitaco do dia, vamos para a liturgia da palavra deste sábado. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7, de 10 a 17. Naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e lhe disse: Numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara, mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: Pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. Então o profeta Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Urias para fazer dela tua esposa. E assim diz o Senhor: Da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei ao outro, e ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: De tua parte, o Senhor perdoou do teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que te nasceu morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não quis fazer nem tomar com eles alimento algum. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 50, com o refrão: Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Criai em mim um coração que seja puro. Da morte como pena, libertai-me, minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Aclamação. João 3, versículo 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho para que todo o que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E aqui termina a liturgia da palavra. Desculpa, é que eu me perdi aqui. E eu não vou fazer nenhum comentário a respeito. No áudio de amanhã eu explico o porquê, né? Então ficamos apenas com esse pitaco da introdução que eu fiz nesse áudio.
e eu encerro por aqui. Obrigada obrigada por ter acessado o áudio, por você estar me ouvindo, por estar me acompanhando, agradeço bastante. São poucas pessoas, valorizo bastante quem está me acompanhando, lembrando que eu não viso, eu sou o contrário das outras pessoas, eu não viso curtidas, compartilhamentos e até que você curta o canal, se você está autorizado a propagar a liturgia, até porque eu faço dessa forma mesmo, meio gaguejante, eu não tenho muita paciência para fazer edição, então ou eu gravo de uma vez, raramente eu junto as partes ou eu corto, Eu corto de repente quando eu vejo que eu cometi algum deslize que não vale a pena o comentário e eu corto. Me arrependo um pouco, Por isso que às vezes eu atraso no upload de alguns áudios justamente por conta disso. Logicamente tem alguns outros pitacos que talvez possa ter ofendido alguém. Se ofendeu, peço desculpas. Desejo a todos a paz de Cristo e que a Sagrada Família, Nossa Senhora e São José, nos leve diretamente ao coração sagrado de Jesus. Paz e bem.